e também aí em Brasília. E vamos lá, porque eu acho que um dos principais assuntos do dia continua sendo, a gente começou a semana com esse assunto sendo destaque e devemos seguir assim, talvez por um bom tempo, e agora já com algumas manifestações do governo brasileiro em relação àquele anúncio da taxação de 25% nas importações nos Estados Unidos de aço e alumínio, o que afeta demais a indústria brasileira, não, Diego? É isso, Michele. O Donald Trump começou esse segundo mandato dele à frente da Casa Branca com sangue nos olhos, né? Então ele começou anunciando uma série, um tarifaço, uma série de taxas aí, de taxações, e num primeiro momento o Brasil não estava alcançado por essas decisões. E aí essa semana começou com o Trump dizendo que iria taxar o aço em 25%, o aço e o alumínio. O governo brasileiro adotou uma postura de muita cautela, de aguardar o anúncio oficial dessa taxação, que acabou se concretizando. Muita coisa que o Donald Trump fala, ele não concretiza. Dessa vez ele concretizou, confirmou essa taxação do aço e do alumínio. Dias atrás, o presidente Lula, Michele Trombelli, tinha dito que se o Trump taxasse o Brasil, haveria reciprocidade, o Brasil também taxaria. Tinha até a expectativa nos bastidores de taxação das Big Techs, o que não está descartado ainda, claro, esse jogo está só começando, mas o Brasil poderia taxar as Big Techs, as empresas de tecnologia americanas que atuam aqui no Brasil. Mas nesse primeiro momento, o Brasil vai tentar diálogo, vai tentar conversar com os Estados Unidos, eles veem aqui o governo brasileiro alguma brecha de negociação com o governo de Trump antes de tomar uma decisão um pouquinho mais caminhando aí para uma guerra comercial que não seria bom para ninguém, Michele Trombelli. Pois é, daqui a pouquinho a Ariane Bittencourt vai trazer mais informações, mas ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele deu uma declaração ainda sem detalhes a respeito de uma possível resposta do Brasil, até porque acredita-se que a diplomacia brasileira deve atuar fortemente. A diplomacia brasileira que, aliás, foi elogiada no caso lá dos deportados, né, na forma como lidou com a situação, evitando, né, um estremecimento ainda maior das relações, mas que agora, segundo o ministro da Fazenda, todas as informações estão concentradas no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para que o tema possa ser levado e discutido mais profundamente com o presidente Lula, e aí sim ver qual tipo de resposta que isso deve ter. Num primeiro momento, o governo brasileiro até falou, né, de que iria evitar essa guerra comercial entre os países, porque quando você começa a taxação de um lado, aí você taxa do outro, e aí todo mundo perde. É o famoso jogo do perde-perde, porque apesar do Haddad falar assim, a gente não quer aquela globalização antiga, né, em que alguns eram beneficiados e outros não, mas qualquer medida que você coloque, você vai estar afetando toda a cadeia global, porque de fato já tem uma pressão agora da indústria brasileira falando assim, então tá bom, se o nosso aço vai ser taxado mais lá nos Estados Unidos, a gente quer taxar mais o aço da China, por exemplo, entendeu? E aí você acaba gerando um ciclo muito nocivo para toda a cadeia global. E aí, Diego, infelizmente você já sabe, né? Na ponta, quem acaba pagando o preço de tudo isso? Somos nós, porque de um jeito ou de outro, isso acaba vindo parar no nosso bolso e impactando cada vez mais a inflação. Porque se você tem a taxação lá e você vem taxar aqui os produtos importados que já estão caríssimos com essa alta do dólar, provavelmente podem ter algum impacto em cadeia e você acabar pagando ainda mais caro nos produtos que vêm dos Estados Unidos ou de outros lugares, caso comece essa verdadeira guerra comercial. É isso aí, Michele. O Brasil e os Estados Unidos, eles têm mais de 200 anos de relações bilaterais, comerciais, diplomáticas, e é um momento em que não se pode deixar a ideologia falar mais alto. Eu sei que às vezes a víscera, ela mexe e a gente quer reagir ideologicamente, vamos defender o Brasil, quem é o Donald Trump, quem ele está pensando, mas é hora de respirar fundo, né? Acho que o governo Lula entendeu isso, e de pensar de maneira racional, porque é como você disse, é um impacto tremendo se essa reação for desmedida, ou às vezes vai ser na medida, mas o Trump vai encarar como uma
reação desmedida e a coisa escala. Eu queria só trazer também, eu recebi ontem, tarde da noite, a nota oficial da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, sobre esse assunto, e eles também defendem o caminho do diálogo. Diz o seguinte, um trecho da nota, Michele: o caminho do diálogo, portanto, é preferencial a medidas de retaliação que podem prejudicar outros setores produtivos cuja importação de produtos americanos seja importante para a produção brasileira. Ou seja, a CNI dizendo exatamente o que você comentou agora há pouco com a nossa audiência, com os nossos ouvintes no Brasil inteiro, de que uma possível retaliação, que não está descartada, poderia provocar essa guerra comercial e aí proliferaria esse problema e atingiria também outros setores da economia. Essa também é uma preocupação da CNI, Michele. Bom, daqui a pouquinho a Ariane Bittencourt traz mais detalhes a respeito das falas